Bem-vindos, eleitores de São José do Rio Preto. Estou aqui com a candidata vereadora Débora Chaves, que é candidata pelo partido PSDB. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os papéis do vereador na Câmara, sobre os seus projetos. Vamos começar, Débora, contando para a gente como que você chegou a se candidatar a vereadora. Oi, Wagner, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Então, Wagner, eu já estive na Câmara Municipal como assessora, né? Então, eu trabalhei na Câmara entre 2017 e 2019. Aí não deu certo, eu saí. Logo em seguida, eu trabalhei com um outro vereador também. E, e depois disso, eu fui chefe de gabinete na Secretaria da Habitação. Então, tudo isso me trouxe um pouquinho de experiência na parte política. E estando dentro da Câmara Municipal como assessora, né, participando mais das sessões da Câmara, aí eu vi a importância mesmo de um vereador, comecei a entender a importância de um vereador na cidade, a importância do nosso voto, que não é qualquer papelzinho que você pega no chão e digita qualquer número aleatório. Exatamente, é porque assim, justamente só quando se conhece de perto que a gente vai entender qual é a importância do Isso. voto consciente, né? Com certeza. E daí, passei essa experiência na Câmara e este ano surgiu a oportunidade de participar como candidata. E eu falei assim, tendo conhecimento, disposição e amando as pessoas como eu amo, querendo participar de algo melhor para a nossa cidade, né? Apesar de ter nascido em São Paulo, sou riopretense de coração, porque cresci aqui desde os 3 anos de idade. Então eu vi a necessidade, eu acho que a gente precisa mesmo se candidatar e tentar mudar alguma coisa. Porque Sim. são sempre os mesmos, né, Wagner? Sempre os mesmos. Precisamos de renovação, né? Sempre os mesmos na Câmara há muito tempo. E eu falei assim, por que não? Essa Aí, foi a oportunidade que eu tive e me candidatei. e você já vinha tendo ideias desde a época que você é, teve essa participação na Câmara, ou você teve projetos mais recentes vieram surgir agora? Não, então, quando eu estava na Câmara, eu fui muito procurada, assim, dentro do gabinete, pelas pessoas que me conheciam já, Uhum. e também demandas que vinham do vereador para a cidade. Quando eu comecei a entender a necessidade, tipo, as pessoas me procuravam para indicação de tapa-buraco, que eu não sabia que era o vereador que tinha essa responsabilidade, de criação de lombadas para ruas de alta velocidade, valetas, as necessidades nas UPAs, nas UBSs, as pessoas me procuravam. E o seu trabalho Aí, era de assessora, de né? assessora, Então você era uma ponte da população para o para o vereador, vereador, exatamente. Essa é a certo? função do assessor. O assessor trabalha junto com o vereador, mas como o vereador não pode estar muitas vezes atendendo a todos Pessoalmente, né? pessoalmente, aí entra o trabalho do assessor. O assessor faz essa ponte, ele faz o atendimento do munícipe e dentro dessas necessidades existem projetos de leis que são feitas pelos Que vereadores. são a criação do vereador. Isso, a criação do vereador. Agora, só para eu entender um pouco melhor, todo tipo de serviço público nós podemos acessar ao vereador para estar Sim, pedindo, sim, desde que seja função do vereador, porque certo? tem que ao vereador, caiba ao vereador, porque tem algumas petições que é algo Uhum. de deputado, que é iniciativa, no caso, de deputado estadual, deputado federal, ou iniciativa do executivo, que é da prefeitura. Então, tudo que é iniciativa do legislativo, que é do vereador, aí sim, aí cabe ao Que vereador seriam os atender. serviços públicos da cidade, Isso, né? eu vou te Seria o UPA, o trânsito. Na verdade, assim, ó, o vereador, qual que é a função do vereador? O vereador, ele representa a população dentro da Câmara. Uhum. Isso é bem genérico. Que seria exatamente? Se você, o vereador, ele tem que fiscalizar o prefeito. Como que ele fiscaliza o prefeito? Existe uma LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é feita todo ano, e é liberada uma verba anual para o prefeito trabalhar na cidade. O vereador ele tem que fiscalizar o prefeito para saber se ele está fazendo o trabalho dele corretamente. Se esse orçamento, essa verba, ele está direcionando para secretarias certas, se está de acordo com a necessidade,
Se o que é da cultura está indo para a cultura, se o que é da educação está indo para a educação, se não há nenhum desvio, você está entendendo? Então, o vereador ele tem que fiscalizar o trabalho da prefeitura, primeiro. Segundo, ele tem que representar o povo. Toda a demanda que o povo necessita, que a população tem, passa pelo vereador e ele retransmite para o executivo. Então, passa por uma sessão ordinária e depois vai para o executivo sancionar ou vetar. Entendeu? Certo. Então, essa é a função, a verdadeira função do vereador. Certo. Bom, aproveitando aqui que eu estou com a Mel aqui no meu colo, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu projeto de causa animal. Certo. A causa animal ela é muito importante para São José do Rio Preto, porque tem aumentado cada dia mais, né? Animais abandonados, como fala, violência contra o animal, enfim. Abandono tem demais. E isso é uma causa que mexe muito comigo, né? E eu sei que já está em andamento em Rio Preto o hospital veterinário gratuito. Então, ano que vem a gente já vai ter esse acesso, que eu acho importantíssimo, não só para os animais que estão nas ruas, que a gente resgata e não tem onde levá-lo para cuidar, porque o tratamento veterinário não é barato, Sim. mas também para as famílias que às vezes tem muita criança ou não tem tanta condição para cuidar do animal. E todo mundo tem o pet, mas em algum momento pode precisar de um auxílio, né? E faz parte da família, né, Wagner? Sim. Fala sério. Pelo amor de Deus, o gato, o cachorro, ele é um membro da família. Que se ele ficar doente, você não vai fazer vistas grossas. Às vezes você tira da boca para poder cuidar do seu animal de estimação. Sim. Então a gente vai ter, voltando para o projeto, a gente já vai ter um hospital veterinário ano que vem. E eu penso o seguinte, trabalhando com algumas protetoras, que eu já apoio há algum tempo, e elas recebem muitas denúncias de maus tratos, de abandono. Às vezes recebem caixinhas lá com a mãezinha, com vários filhotes, e ela fala, Débora, onde eu vou colocar esses animais? Porque... E é assim, quanto mais a pessoa está envolvida nisso, mais aparecem para as mesmas pessoas, elas ficam sobrecarregadas, não é mesmo? De animais acidentados ou abandonados, né? E muitas vezes eu percebo que fica muita coisa sempre para as mesmas pessoas, por isso é interessante um projeto nesse sentido. Sim, eu acho muito importante, Wagner, porque eu tenho duas protetoras em especial, não vou citar o nome delas aqui, mas enfim, eu tenho duas protetoras que eu ajudo já há algum tempo e elas não são ONG ainda, não tem uma associação. Formalização. Porque o que acontece? Para você receber uma verba municipal ou estadual, você tem que estar dentro da lei, né? Formalizado, com uma associação. Então, elas trabalham com doações apenas, né? Tem uma delas que tem um sítio grande, que cabe bastante animal, só que ela depende de ajuda de terceiros, doações. Né? Então, assim, desculpa interromper, mas assim, às vezes se a pessoa não tiver com um trabalho formalizado, fica difícil até para a pessoa que quer doar confiar, né? Se realmente está chegando onde precisa, se a verba está sendo usada para aquilo mesmo. Exatamente. Então, uma formalização e um vínculo vai ajudar. Pelo amor de Deus, ajuda demais, porque, que nem você disse, as pessoas ficam inseguras de ajudar, achando que a pessoa está tirando proveito daquilo, e não é o caso, sabe? Então, assim, eu vejo a necessidade de ajudar essas protetoras a formalizar como ONG. Aí, qual é a minha ideia? Em parceria com essas protetoras, a gente construir um abrigo animal. Um abrigo municipal para animais. Isso, um abrigo municipal para os animais, que a gente pode construir e resgatar esses animais para ele ter um lugar onde ficar até a adoção do próximo tutor. Só que não adianta nada você ter um local que você vai colocar o cachorro ali e esquecer dele. Sim. Não é o caso, não é a ideia. Então, junto com isso, fazer um trabalho de adoção. Um programa ativo para a adoção desses animais. Exatamente. E de onde viria o recurso para esse projeto, assim, de apoio aos animais? Certo. No caso, o município, ele tem várias áreas que pode ser destinada para esse fim. Pode ser destinada para escolas, pode ser destinada para praças, né? As praças que a gente tem é terreno do município. Então, a gente vê a área melhor do município, do terreno, faz um projeto, esse projeto passa pela sessão da Câmara, se for aprovado, a gente consegue
através de emendas parlamentares, fazer a construção deste abrigo, o abrigo para os animais, né? Então, tudo com verba municipal e estadual, porque a gente pode indicar as emendas parlamentares, né? Tendo esse abrigo animal, a gente vai fazer um trabalho em cima de adoção. Certo. Que eu acho que é o mais, digamos, o mais diferenciado aí, né? Porque assim, não adianta a gente ter o abrigo para virar um depósito de animais abandonados, exatamente. né? E aí, o programa de adoção, ele vai ajudar a dar um destino melhor, né, para os animais. Isso. Eu acho muito importante, Wagner, porque assim, pelo que eu vi no site da prefeitura hoje, tem um espaço onde você faz o cadastro para adoção de animais, né? Só que eu acho um pouco precário porque não é divulgado. Você sabia disso? Não sabia. Então, eu soube porque eu andei pesquisando. Eu também não sabia. Então, eu acho que a gente precisa criar um site. A minha ideia é essa. Criar um site que seja intuitivo e completo. Completo como? A gente, primeiro, ajuda essas protetoras a se tornarem ONGs, né? Registrada, tudo certinho. Em parceria com o abrigo municipal animal, a gente faz esse site em parceria com as ONGs. Então, elas teriam acesso também, onde elas vão poder tirar fotos dos animais que elas têm no abrigo delas, foto, peso, altura, raça, cor, se é macho, se é fêmea, se tem alguma deficiência, enfim. Colocar todas as informações, abastecer esse site de informações. E, ao mesmo tempo, ter um cadastro para o futuro tutor. O tutor, por exemplo, ele tem interesse em adotar um animal. O Wagner tem interesse em adotar uma gata, a Mel. Aí ele vai entrar no site, ele vai buscar o gatinho, o perfil que agrada, se é macho, se é fêmea, se já é castrado ou não. É claro que a maioria ali vai estar castrado. E ele vai fazer um cadastro. Esse cadastro ele vai informar se ele mora em apartamento, se ele mora em casa, se ele tem crianças, se ele já tem outros animais. E isso vai ser direcionado para as ONGs e para o abrigo municipal, onde vai ser analisado e a gente vai entrar em contato com o Wagner para ele ir e ver os animais do perfil que ele escolheu. Então, eu particularmente acho que isso vai resolver muitos problemas com relação ao abandono e aos animais que já estão nas ruas hoje. Certo. Débora, agora em relação às protetoras já atuantes, que trabalham, que estão fazendo tudo possível, só que de uma forma, digamos, informal, né? Como você ajudaria a formalização? Qual é a importância disso para essas ONGs? A primeira coisa é a instrução. A gente precisa instruir as protetoras com relação aos direitos que ela tem, municipal, estadual. Então, primeira coisa, é orientar. Porque às vezes eu imagino que chega eu tenho a impressão que elas têm até um certo receio, um medo de formalizar o trabalho que elas fazem, que dá a impressão que vai deixar de ser um trabalho voluntário, uma caridade, né? E na verdade não é nada disso, elas vão receber ajuda. Vai fazer um trabalho com mais excelência, né? Sim. Vai conseguir respirar e viver um pouco, ter um pouco de recurso. Vai ter recurso e ela não vai sangrar tanto para cuidar desses animais, porque a gente sangra de ver os bichinhos em sofrimento, com fome, ou às vezes com dor, ou com uma sinomose, com uma doença precária ali, e não ter condições, né? E você imagina um espaço com mais de 300 animais e você ter que pegar dejetos o dia todo, alimentar esses animais o dia todo. E controlar doenças, né? Pelo amor de Deus. E tem animais que nunca tiveram uma família, nunca viveram em outro lugar. Certo. Tem uns que nascem em abrigo e morrem em abrigo. Entendeu? Então, isso é muito triste. Então, o que acontece? Elas, recebendo esse auxílio, elas conseguem contratar profissionais que auxiliam elas na parte de limpeza, na parte de alimentação dessas crianças que eu chamo. Porque, para mim, animal é como se fosse criança. Eles não falam, gente. Se a gente não alimentar, eles não comem. Se a gente não der remédio, eles não se curam. Então, eles são totalmente dependentes, são vulneráveis. E então, precisa de pessoas humanas que
que tem esse sentimento e amor pelo animal para poder cuidar no dia a dia. E elas recebendo essa verba que é possível, então vai ter um trabalho com muita excelência. Certo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o outro projeto da Débora, o ensino inclusivo, né, que inclui crianças atípicas, inclusive na rede pública. Isso. E você vai trazer para a gente também um projeto de ensino complementar específico. Exatamente. Porque assim, a maior dificuldade da criança atípica, no caso do autismo, que já cresceu bastante, né, no Brasil, demais. Então, a criança, a maior dificuldade dela é a socialização, né, com outras crianças. E ela precisa ser incluída na sociedade de alguma maneira, principalmente no ensino, na escola. Só que além da inclusão, ela precisa de algumas necessidades especiais no ensino. Exatamente, né? Isso. O meu projeto é a gente construir uma clínica multidisciplinar, certo, né, que vai auxiliar ainda mais as famílias e essa criança. Ela não vai sair da escola onde ela está incluída. Ela vai. Legal. Vai ser um projeto à parte, complementar. Exatamente. Então, a ideia é a seguinte: a gente construir essa clínica. Essa clínica ela vai ter salas totalmente com muitos estímulos para a criança, climatizada, confortável, acolhedora, e que ela acolhe não só a criança atípica, mas também os pais. Certo. Porque a gente tem que ver a necessidade dos também pais, dos pais, né? Principalmente dos pais, porque eles precisam ser acolhidos também. Sim. E não só as salas com inclusão e interação das crianças, mas a ideia também é fazer um curso preparatório, o curso ABA, para profissionalizar os professores e os auxiliares, né? E é interessante. Então, você falou sobre o curso ABA. Explica um pouquinho pra gente o que seria. Inclusive, peço licença, porque eu vou ler para não falar nenhuma besteira, tá? O curso ABA, a sílaba ABA, né? Análise do comportamento aplicada. Tem sido o método mais eficiente no tratamento ao autista. Quanto mais precoce a intervenção, maiores os resultados. Então, a gente vai ter o curso gratuito ABA. Que seria um ensino personalizado? Personalizado, assim, isso. De forma gratuita aos professores, auxiliares e demais profissionais envolvidos. ABA é um método terapêutico que se concentra em analisar e modificar comportamentos, promovendo a aprendizagem e a autonomia da criança. É considerada uma das terapias mais eficazes no tratamento do autismo, sendo indicada pela Organização Mundial da Saúde. Olha que legal. Então, ele é muito eficaz mesmo. Muitos definem a aplicação de ABA para crianças autistas como aprendizagem sem erro. Basicamente, a ABA trabalha no reforço dos comportamentos positivos. A terapia ABA é altamente estruturada, individualizada e baseada em evidências. Que legal. Tá? É o mais usado nos Estados Unidos. Então, o que a gente pretende com a construção dessa clínica? Uma clínica multidisciplinar, né, e educativa também. Então, as salas de aula elas serão com muitos estímulos, elas serão inclusivas, confortáveis, climatizadas, com projetor e quadro de pincel. Teremos ainda salas individuais, caso a criança esteja em crise, para que ela tenha, né, um cuidado melhor ali, receberá um cuidado para a sua regulação. Então, vai ser importante essa sala individual também. Os pátios de recreação, a gente sabe que tem que ter segurança, né, também nesses Sim. pátios de recreação. Então, na área de lazer, as crianças, pré-adolescentes e adolescentes precisam ser extremamente criativa, aconchegante e moderna, a fim de que a interação seja eficaz. Então, essa é a ideia, Wagner, de construir uma clínica escola. Eu andei pesquisando e vi que já existe uma no estado de São Paulo, foi uma pioneira, inclusive ela foi construída por um deputado federal. Que legal. Na cidade de Santos. E ela funciona muito bem. Então, mais ou menos esse modelo eu quero trazer para São José do Rio Preto. Então, vai ser algo que a gente vai lutar, vai trabalhar em cima. Uma implantação. Uma implantação, que depende não só de mim, né? Vai depender de outros vereadores também aprovarem, abraçarem a causa, aprovar o projeto, disponibilizar o terreno e daí sim a gente
colocar em prática uma escola que vai ajudar muito as famílias com crianças atípicas. Bom, agora uma curiosidade, né? Como ainda vamos continuar com o ensino inclusivo, o que vai ser feito na escola, o que poderia ser feito na escola tradicional que vai auxiliar essas crianças? Você está falando desse curso, ele vai ser estendido a todo professor da rede pública? Isso, exatamente. O projeto, ele é justamente para preparar esses professores. Certo, Porque que é o que mais é o precisamos que no momento. eu acredito que é o que mais precisamos. Pelo que eu conversei com algumas mães que têm os filhos no colégio, muitos professores não sabem lidar com a crise da criança. Porque o autismo ele tem vários graus. Grau 1, 2, 3, tem os não verbais, as crianças que têm mais dificuldade, né, de relacionamento. Então os professores eles precisam desse curso para entender a criança e saber como agir no caso de uma crise, né? Certo. Então eu acho importante esse curso ser estendido para os professores e auxiliares. Falando da causa da rede pública, eu vejo a deficiência de auxiliares, de pedagogos. Sim, eu acompanhei durante, não lembro se foi ano passado, no final do ano passado, esse ano, solicitação, né, de auxiliares na sala de aula Isso. e de especialistas para Isso. essas crianças, né? Então, eu penso que a criança autista, como a dificuldade dela é o relacionamento, quando ela começa a se apegar com o professor, muda. Aí aquela criança volta a estaca zero, aí tem que se relacionar de novo com um novo pedagogo, enfim. Então, eu acredito que tem que fixar melhor os professores, os auxiliares com a criança autista e aumentar o número de auxiliares para causa autista, principalmente na rede pública, porque são vários, né? Várias crianças, então tem que ter bastante profissional capacitado para ajudar essas crianças a evoluírem no relacionamento com as pessoas, na vida social, né? Certinho. Bom, então estivemos aqui com a candidata Débora hoje, que falou um pouquinho sobre a importância do voto consciente, porque, afinal de contas, ela nos explicou aqui o papel do vereador e agora que você já sabe a importância do voto consciente, ela vai fazer aqui suas considerações finais. Tá certo, muito obrigada, Wagner, pelo Eu que espaço. Agradeço a você que assistiu até aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha consciência na hora de votar. Seu voto é muito importante, porque alguém vai ocupar aquela cadeira, com certeza. Espero que seja alguém que te represente e que você possa cobrar as pessoas que você votar, porque é seu direito. Todos têm que saber a importância do voto e o poder que você tem em suas mãos, porque depois não adianta reclamar porque você votou errado. Então, vote número... 45045, eu conto com vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos.